bem-vindo, bem-vinda. Está começando o podcast Rádio Ciência, popularização da pesquisa na região do Alto Solimões, criado para difundir, atualizar e informar a sociedade sobre ciência, pesquisa, tecnologia e inovação. Eu sou Kátia Franco e neste episódio vamos falar sobre diversidade e manejo de variedades de mandioca cultivadas na região do Alto Solimões, Amazonas. A professora Líbia de Jesus Miléo é a nossa convidada de hoje. Ela é graduada em agronomia, mestre em ciências agrárias e sustentabilidade na Amazônia e doutora em agronomia tropical. Também professora na Universidade Federal do Amazonas, do Instituto de Natureza e Cultura em Benjamin Constant. Residente e atuante há 17 anos na nossa tríplice fronteira do Alto Solimões. Seja muito bem-vinda, professora Líbia. Qual o objetivo da pesquisa desenvolvida sobre diversidade morfológica e manejo de variedades de mandioca cultivadas na região do Alto Solimões, Amazonas? Olá, Kátia, é um prazer estar aqui. Agradeço inicialmente o convite da professora Tassiana para participar desse projeto Rádio Ciência, que é interessantíssimo e eu acredito que vai ter um alcance muito bom pelas ondas da rádio, né? Então, assim, sou muito grata e estou muito feliz por estar participando aqui e divulgando um pouco do que eu trabalho na parte da pesquisa lá no INC. Né, no Instituto de Natureza e Cultura da UFAM. Então, o objetivo do trabalho com as variedades de mandioca iniciou mais ou menos em 2010. Eu estou no INC desde setembro de 2006, fui uma das primeiras professoras do primeiro grupo de professores que chegou no Instituto. Antes ele tinha uma outra característica, hoje ele já está bem melhor, tem blocos, tem uma estrutura bem melhor. Ainda não é a ideal, mas já é uma estrutura muito melhor do que há 17 anos atrás. Então eu acredito que essa evolução ela acontece, sim, mas ainda dentro de um espaço um pouco mais longo. Então em 2010 eu saí para o afastamento para o doutorado. E o meu orientador, conversando comigo, sugeriu que eu trabalhasse com algo da região. E em 2006, quando eu cheguei, minha primeira saída de campo foi para uma comunidade. Sim. E então lá eu conheci os primeiros cultivos e as primeiras chamadas roças, né, como o agricultor familiar utiliza. Isso. E realmente fiquei muito encantada. Então daí começou o meu trabalho. Então, no doutorado, eu trabalhei com 2 variedades de mandioca, pesquisando sobre a competição com as plantas daninhas nas áreas. Né? Então, eu levei as manivas de Benjamin Constant, 2 manivas, uma de uma variedade mansa e uma de uma variedade brava, que é aquela exclusiva para a produção de farinha. Sim. Então, o experimento foi desenvolvido na Fazenda Experimental da UFAM, na BR-319. Então, de lá, esse resultado ele já deu o start para eu desenvolver as outras pesquisas com mandioca. Então, no caso específico desse tema, o objetivo é conhecer essa diversidade de variedades, que aqui nessa região é incrível. Desde 2006, nós já listamos mais de 40 variedades de mandioca, entre os tipos brava e mansa. Então, elas estão aí distribuídas em vários locais. Como a região do Alto Solimões, ela tem a grande marca das comunidades indígenas e não indígenas, e praticamente todos que moram nessas comunidades produzem mandioca. Sim. Então, daí, né, o objetivo é conhecer essa diversidade, né, dessas variedades, tanto em termos de nomenclatura, de formato, colorações, aspectos do ciclo, o desenvolvimento, o crescimento, coloração das polpas das raízes, que aqui tem uma coloração bem diversa. Algumas são brancas, algumas são cremes, algumas são amarelas. Sim. Então, essa diversidade
A gente tem buscado, né, não só em trabalhos próprios, mas em parceria com os alunos e com alguns outros professores também. Entendido. E, além dessa diversidade, eu iniciei há pouco tempo um trabalho com manejo, porque ao longo do tempo nós fomos identificando algumas comunidades e chegando até lá, e existem comunidades que estão em área de terra firme. O manejo da mandioca. Fazem o manejo da mandioca em área de terra firme e em área de várzea, que são dois ecossistemas muito distintos. A várzea alaga em determinado período do ano e a terra firme não. Então, as variedades que são manejadas nesses locais são diferentes. O ciclo daquela que é manejada em terra firme, em geral, é muito maior, ao contrário daquelas que são manejadas na várzea, que possuem um tempo relativamente curto. Elas crescem e têm um desenvolvimento precoce em função das características do ambiente. Então, esse é o grande objetivo de a gente estudar tanto a diversidade quanto a parte do manejo dessas variedades locais. Certo. Professora Líbia, qual a importância de pesquisar as variedades de mandioca cultivadas nessa região? A importância dessa pesquisa se refere principalmente ao consumo do principal subproduto das raízes, que é a farinha. Sim. Então, a região norte, ela tem uma característica muito própria nessa parte de consumo de farinha. Então, praticamente toda a região norte, né, e de uma maneira bem específica, o estado do Amazonas, tem um elevado consumo de farinha. Então, para a gente saber, mais ou menos, né, quais são as variedades que são mais recomendadas para a produção de farinha, tanto em termos de cultivo, que tem um bom desempenho agronômico, que são livres de doenças ou de pragas, que são mais tolerantes, como também o rendimento da farinha, né, e saber também como que o agricultor, como que o trabalhador que está produzindo aquela farinha, como é que ele está fazendo por exemplo, tanto a parte do consumo quanto a parte do escoamento da sua produção. Entendi. Porque, em geral, o agricultor da comunidade rural, o tipo de sistema que ele produz é o da agricultura familiar. Então, em geral, eles produzem as variedades, né? E uma parte é para o autoconsumo e o excedente vai para a venda. Comercialização, sim. Exatamente. Então, a importância de pesquisar essas variedades, identificar aquelas mais interessantes do ponto de vista agronômico, para que a gente possa daí, então, por exemplo, indicar aquelas variedades, as melhores variedades, e também isso já dá margem para outras pesquisas, né, para saber a parte de produção, percentual de colheita, área cultivada. Então, daí vem a importância desse estudo. Certo. Quais os locais ou áreas, professora Líbia, onde a pesquisa com variedades de mandioca vem sendo desenvolvida? Então, desde 2014, quando eu retornei do doutorado, né, eu tenho trabalhado e as áreas, né, são, em geral, prioritariamente em Benjamin Constant. Comunidades de Benjamin em comunidades de Benjamin Constant, porque eu resido em Benjamin Constant e os alunos, na sua maioria, também. Então, isso já facilita esse trabalho, tanto de iniciação científica, né, como os alunos da graduação, quanto alguns outros trabalhos de TCC também que eu tenho feito. Então, os locais específicos, né, em geral, são comunidades, como, por exemplo, a comunidade de São José, que está localizada na Ilha do Aramaçá, que é em área de várzea. A comunidade de Guanabara 1 e Guanabara 2, que já é em terra firme, então que tem ali materiais de variedades bem específicos, né, adaptados àquele ecossistema. E o município de Benjamin Constant também tem outras áreas produtoras de mandioca, como, por exemplo, a estrada Umarizal, que está lá, a estrada Cardoso,
o assentamento Crajari, que também é em Benjamin Constant. E os meus 2 últimos trabalhos, mais longe, foram no assentamento do Boia, na região de Atalaia do Norte, no Vale do Javari. Já próximo a Atalaia. Ou dentro de Atalaia? Dentro de Atalaia. Então, o assentamento do Boia, ele tem uma área muito grande. Então, ele tem vários acessos ao longo da BR-307, né? E lá também são cultivadas diversas variedades, né? Além desses locais mais próximos, né? Durante o período da pandemia, quando aquele momento a gente já estava ensaiando um retorno presencial, eu orientei à distância, né? Remoto, um aluno de São Paulo de Olivença. Então, a gente também já começou a plantar uma sementinha por lá, né? Nessas atividades de fazer as características e o levantamento das variedades que são cultivadas por lá. Professora Líbia, quais os principais resultados já alcançados, obtidos com essa pesquisa? A gente tem vários resultados, né? Por exemplo, dessa lista, que é conhecida com as mais ou menos 40 variedades, nesses trabalhos nós já listamos 30 variedades, né? A maioria é variedade brava, que isso configura a importância da produção da farinha. E comercialização também. E também comercialização. Então, isso significa alimento para o agricultor que produz e também fonte de renda. E alimento também na feira, né? Para quem não produz e que só consome. Que só consome. Né? Então, a gente já conseguiu fazer esse levantamento. Um outro dado importante que foi sendo construído ao longo desses anos de trabalho é que praticamente não, mas boa parte da origem das variedades que são cultivadas aqui vieram do Acre. Então, o Acre ele tem uma influência muito grande nas variedades que são cultivadas nessa região. E não somente o Acre, mas também existem algumas variedades peruanas. E pela questão da fronteira com o Peru, isso é muito comum, né? E isso é um resultado que a gente ainda não tinha conseguido enxergar. Mas hoje nós já temos nome das variedades e algumas características, né, de variedades que foram trazidas, né? Existe também essa rede de troca entre os agricultores. Então, com isso aí, assim como vem trazido algumas variedades de outros locais, algumas variedades mais próprias daqui também têm sido levadas, né? Um outro resultado interessante, não só na diversidade, mas na parte do manejo, é com relação àquelas plantas daninhas que estão mais frequentes nos cultivos de mandioca. Que seriam quais? Alguns nomes, né, mais característicos, né? Capins, né? Capim-navalha, tem uma outra também, mão de sapo. Esses nomes comuns, quem sabe informar muito bem são os agricultores. Mas mesmo assim, na grande maioria das vezes, o agricultor não tem feito a capina dentro do período adequado. Então, isso faz com que as plantas daninhas cresçam, se desenvolvam mais do que deveriam, e aí ocorre a competição por nutrientes. E isso ocasiona uma produção ao final do ciclo menor, né? Na quantidade, no tamanho das raízes, no número de raízes. Então, a gente tem esse último trabalho com plantas daninhas, né? Ele também já foi trabalho de uma dissertação de mestrado, né? Que eu co-orientei, de uma aluna também de um programa de pós-graduação da UFAM. Então, a gente tem ampliado um pouco isso, né, para que esse tema fique assim, bem marcante e que a gente tenha mais resultados. Os agricultores familiares, professora, que cultivam as variedades de mandioca, são os grandes responsáveis também pela conservação da diversidade genética da espécie? Sim, são sim. Então, são eles que vêm mantendo essas variedades no campo. Então, por meio de troca,
por meio de iniciar uma nova roça a partir de manivas guardadas da roça anterior, né? Eu não sei dizer com certeza se os agricultores familiares têm noção da importância que eles têm dentro desse processo, né? Eles são praticamente, eles são responsáveis pela manutenção da diversidade da espécie Manihot esculenta, que é a espécie da mandioca. Aqui nós temos várias, né, diversas variedades, mas todas vêm dessa única espécie. Então, e no campo, esse processo de conservação da diversidade, ele vem se mantendo em função desses agricultores, que mantêm, né, alguns agricultores cultivam uma determinada variedade há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, há mais de 20 anos. E nesse caso, quando essas variedades são cultivadas há mais de 20 anos em um mesmo local, né, eles fazem aquela rotação das roças, né, eles mudam, deixam a terra num pousio, depois voltam de novo, né. Quando essas variedades são mantidas por 20 anos nesse ciclo, nessa mesma área, elas já podem até também ser consideradas etnovariedades, porque é uma variedade que vem sendo manejada por um único grupo, por aquela família, né, de agricultores. E, apesar de a gente, nas atividades práticas, a gente vê que nem sempre a família está lá participando, né, daquele trabalho, porque o trabalho de cultivo de mandioca é um trabalho muito desgastante, né? Mas a gente sempre vê pelo menos uma parte da família reunida. E isso é interessante, porque o agricultor ele vai passando isso, né, para o seu filho, para a sua filha, né? Até porque a agricultura familiar hoje ela é compartilhada tanto por homens quanto por mulheres. Então, são esses cidadãos, né, esses agricultores familiares que vêm mantendo essa diversidade genética dessa espécie no campo. Muito obrigada pela ótima entrevista aqui no nosso podcast, professora Líbia. Sou muito grata por ter participado do Rádio Ciência, né? Espero que outras pessoas possam se interessar por esse tema e que possam vir somar nessa área da pesquisa. Obrigada e um abraço. Obrigada. Acompanhe os episódios do podcast Rádio Ciência na página pactas.org, no canal do YouTube Rádio Ciência, no Facebook e no Instagram. E o nosso próximo podcast vai abordar o assunto Grupo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão, OBECAS. Obrigada pela sua atenção. Até o próximo podcast Rádio Ciência.